Olá, amigos. Bom ter vocês aqui na Polis de novo, para a gente sempre conversar sobre algum tema interessante, alguma coisa ligada à política, ligada à história, ligada à filosofia, temas que são importantes para fazer a história do nosso planeta e do nosso país. E é sobre o nosso país que a gente quer falar. A gente quer aproveitar a sua visita para poder fechar o Top 3 Polis relacionado aos grandes presidentes do Brasil. Está lembrado? Pois é, o Top 3 que está rolando refere-se aos 3 maiores presidentes do Brasil. Foi um pedido, né, dos nossos seguidores. Eles pediram que a gente selecionasse aqueles que seriam os 3 maiores. E agora a gente vai para a última entrada, né, para falar sobre o terceiro presidente que a gente selecionou aí como componente aí desse ranking, né, de grandes presidentes do Brasil. O primeiro você viu, foi Vargas, depois a gente falou sobre JK e agora a gente vai falar no terceiro da lista aí do Top 3 Polis. E esse terceiro que a gente escolheu foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Pois parte da história recente do Brasil, né, ainda está vivo. Fernando Henrique Cardoso, o FHC, como era conhecido, ele havia sido ministro da Fazenda do Itamar Franco, do presidente Itamar Franco. Itamar Franco tomou posse após a cassação do presidente Fernando Collor de Mello, né? E escolheu Fernando Henrique Cardoso para ser o seu ministro da Fazenda. E ao fim do governo Itamar Franco, né, ele fechou o mandato que seria do presidente Collor, ele lançou o FHC como candidato a presidente. E ele venceu as eleições. Tá? Então a gente queria lembrar, né, explicar que a nossa escolha para esse top 3 dos grandes presidentes brasileiros, ela se deu em cima das realizações desses presidentes nos campos político, econômico, social. A gente considerou esses 3 aspectos. Aqui a gente não levou em conta questões ideológicas, né? Só para explicar o nosso critério. Então vamos lá. Por que a gente colocou Fernando Henrique Cardoso entre os 3 grandes presidentes brasileiros ou entre os 3 maiores presidentes brasileiros? Vamos colocar a coisa primeiramente do ponto de vista econômico. Né? Todo mundo sabe que a grande realização, o grande mérito, né, do presidente Fernando Henrique Cardoso no seu primeiro mandato foi o Plano Real. Né? Foi um plano econômico que obteve êxito depois de sucessivas tentativas de se controlar a inflação brasileira, que estava já beirando a hiperinflação. O país já vinha de sucessivos planos econômicos, né? Desde a época de Collor, passando por Sarney, plano Collor, plano Cruzado, plano Verão, plano Bresser, enfim, era plano em cima de plano e ninguém resolvia a situação. Fernando Henrique Cardoso ele se cercou de uma boa equipe econômica, aliás, de uma grande equipe econômica, e elaborou o chamado Plano Real, né, que conseguiu finalmente afastar o fantasma da hiperinflação do Brasil e criou uma nova moeda, uma moeda bastante estável, né, que é o real, que está aí até hoje. Tá? Então, assim, esse foi o grande mérito, né, no campo econômico. Tá? E ainda mantendo a coisa assim, fazendo a análise, né, dentro do viés econômico, Fernando Henrique Cardoso ele seguiu aquela cartilha do neoliberalismo, né, a chamada cartilha do neoliberalismo, que já vinha sido seguida pelo presidente Collor, né, apesar de ter dado um choque heterodoxo na economia, com aquela história de confiscar a poupança, confiscar dinheiro até de conta corrente, aquilo foi uma catástrofe. Mas ele seguiu a linha neoliberal. Né? Então, defendeu privatizações, ele deu início a um processo de quebra do monopólio estatal do petróleo, né, que é da Petrobras, né, o processo de privatização da Vale do Rio Doce. A intenção toda era diminuir o déficit público, né, sanear as finanças públicas do país. Então ele seguiu essa cartilha neoliberal, defendeu essas privatizações e evidentemente contou com muita oposição dos partidos de esquerda, os partidos mais que defendiam a bandeira nacionalista. Né? Então, esse foi o grande trunfo, né, do presidente Fernando Henrique Cardoso, e foi inclusive a bandeira, né, que o fez ser reeleito. Aí já
né, a gente já entra na questão política, né, a gente vai deixar o social por último. Politicamente, o presidente ele teve, pelo menos do primeiro mandato, ele teve uma boa relação com o Congresso. Né. No segundo mandato, devido ao fato dele ter forçado a barra, né, aprovado aí uma emenda instituindo a reeleição no Brasil, e ele acabou sendo reeleito, então ele passou a sofrer uma oposição maior. Né? Essa oposição veio principalmente das centrais sindicais, CUT, CGT, veio do MST e de partidos mais de esquerda, como o PT, PCdoB. Né? O segundo mandato dele foi politicamente um pouco mais agitado. Mesmo assim, ele levou o mandato até o final. Não conseguiu fazer o seu sucessor. Né? Foi exatamente a ocasião em que Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, que todo mundo conhece, conseguiu finalmente ser eleito presidente da República. Agora, na verdade, assim, a grande bandeira, né, o grande trunfo que nós poderíamos destacar assim, para colocar Fernando Henrique Cardoso entre os 3 maiores presidentes do Brasil, eles estão relacionados ao campo social. Né? Claro, o campo econômico, que estabilizou e equilibrou a economia do país, né? A inflação, o dragão da inflação finalmente foi domado, né? Isso foi um trunfo muito forte, mas assim, os méritos maiores estão realmente no setor social. Eu separei alguns dados aqui, né, só para passar para vocês, para explicar assim, o motivo, né, dessa escolha de Fernando Henrique Cardoso. Tá? Avanços no campo social, a gente tem aqui, por exemplo, questão de crianças de 7 a 14 anos, né, na escola. Em 1994, fora da escola, nós tínhamos 12% de crianças, isso em 1994. Lembrando que Fernando Henrique Cardoso entrou em 1995. A gente está colocando aqui a questão do campo da educação. Em 1994 eram 12% de crianças de 7 a 14 anos fora da escola. Em 2002, esse número caiu para 3%, quer dizer, uma coisa bastante significativa. Analfabetismo. Né? Brasileiros com mais de 10 anos analfabetos, tidos como analfabetos. Em 1995 eram 15%, em 2001 caiu para 11%. Né? Então você vê que no plano da educação ele realmente foi muito promissor, né? Ele realizou muito, sem falar que foi no governo dele que nós tivemos também a aprovação da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Uma lei extremamente importante que está aí até hoje. Tá? Outros aspectos interessantes, outros dados interessantes que a gente viu aqui, em relação à mortalidade infantil. Né? Antes de 1995, nós tínhamos 38 mortes a cada 1.000 nascimentos. No final do segundo governo dele, isso caiu para 28 mortes a cada 1.000 nascimentos. Tá? Outro aspecto interessante que eu acho que vale a pena destacar, apesar da oposição do MST, né, no segundo mandato do FHC, assentamento de famílias. Em 1994, quer dizer, antes dele entrar, haviam sido assentadas 218 mil famílias. Ao final do segundo mandato, foram 688 mil famílias, quer dizer, muito mais do que quando ele entrou. Tá? Outro aspecto interessante, que eu acho que é bom colocar aqui, e aí já tem a ver mais com o político, foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi muito importante, né, para responsabilizar mais os municípios, estados, né, os governantes, né, dos municípios, dos estados, em relação aos gastos, né, a farra de gastos que havia. Essa lei é uma lei que, infelizmente, ainda não está funcionando 100%, mas foi mérito também do governo dele. E outra coisa também que a gente gostaria de destacar aqui é a questão, ainda dentro do campo social, das leis, né, criadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso durante os seus 2 mandatos. Foram diversas leis visando programas de renda, né, programas assistenciais, que acabaram sendo posteriormente reunidos pelo governo do presidente Lula no programa chamado de Bolsa Família. O que algumas pessoas não sabem é que tudo isso que você vê no Bolsa Família, o cálculo que foi feito para decidir, né, o quanto cada família receberia, foi feito em cima de programas sociais que já eram desenvolvidos
pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, por essas realizações todas, principalmente no plano econômico e no plano social, é que a gente resolveu colocar o FHC aí. É claro que a gente tem nossas divergências, né, em relação à figura, mas aqui a questão ideológica não está em jogo, né? A gente faz uma análise técnica da coisa, né? Foi por causa disso tudo que a gente resolveu colocá-lo entre os três grandes presidentes brasileiros da história da República Brasileira, né? Ao lado de Getúlio Vargas e ao lado também de Juscelino Kubitschek. Tá bom, gente? Então, com essa, a gente fecha aí o Top 3 Polis relacionado com os três grandes presidentes do Brasil. Tá? Brevemente, a gente retorna com uma outra edição, um Top 3. Vamos fazer uma análise das sugestões e aí a gente está anunciando para você quais serão os personagens, ou qual será o tema do próximo Top 3 Polis. Tá bom, gente? Foi bom ter visto vocês. Um beijo e até a próxima.